Hoje eu vou dar o passo a passo de como criar uma rotina produtiva. E antes de mais nada, eu preciso me desculpar pela minha voz em mais um vídeo, porque eu achei que estaria finalizado isso depois dos 2 últimos vídeos que gravei, mas não finalizou, então estamos aqui mais uma vez com o nariz ruim, com a garganta ruim, com tudo ruim. E esse vídeo só está acontecendo graças aos Tilenóis Sinos e a brisa, que está fazendo um efeito especial aqui de fumacinha durante o vídeo. E eu espero que vocês aproveitem bem o conteúdo, apesar da minha voz. Uma coisa que eu defendo muito é a construção de uma rotina produtiva, uma rotina bem estruturada, uma rotina bem dita. E quando eu falo sobre isso, o que eu estou querendo dizer quando a gente vai organizar uma rotina? Para a gente começar a estruturar a nossa rotina, a gente precisa entender por que a gente precisa estruturar a nossa rotina, né? Muita gente não estrutura a rotina, não tem um cronograma, não sabe o que vai fazer daqui 10 minutos. E por que é importante a gente saber o que vai fazer daqui 10 minutos? Porque quando a gente para por um instante, a gente vai se programar, a gente vai organizar a nossa rotina no tempo anterior ao tempo que nós estaremos vivendo aquilo. Quando a gente para e separa um tempo para a gente se organizar e organizar o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, a gente olha pro todo. Então, quando a gente para, vem de fora e vai ditar, né, o que vai acontecer no nosso dia, o que nós vamos fazer, nós temos uma visão melhor do que deve ser feito. Isso porque nós não estamos lá de fato fazendo. Deixa eu simplificar. Quando a gente vai organizar a nossa semana, a gente consegue estruturar as atividades que a gente precisa fazer com muita facilidade. E a gente sabe mais ou menos o tempo que a gente vai gastar e tudo mais. E quando a gente olha de fora, é muito fácil a gente organizar a nossa semana. Diferente é na hora de viver aquela semana. Então, quando nós vamos viver aquela semana, a gente compreende que aquilo que a gente planejou de fora não é tão aplicável, mas a gente também tem os nossos momentos de procrastinação, os nossos momentos da preguiça e outros momentos que impedem que a gente faça aquilo que nós, quando estávamos organizando a semana, queríamos. Então, nós temos essa diferença daquilo que a gente planeja para aquilo que a gente executa. E então, por que planejar, né? Se no final a gente vai ver que na prática a teoria é outra, por que a gente vai se planejar? Porque se a gente não se planejar, a prática vai ser muito pior do que a teoria. Muito, muito pior. Então, na teoria, a gente já vai superestimar um pouco as nossas habilidades. Isso é inevitável. O importante é não superestimar demais a nossa capacidade e depois se frustrar demais, sabe? Mas é inevitável que quando a gente vai criar um cronograma pra gente seguir, um cronograma pra gente viver, é inevitável que a gente vá, em algum momento, se frustrar. Porque a gente não sabe se a gente vai passar mal. Eu tinha todo um planejamento para essa semana. Aí ontem eu não consegui levantar da cama. Levantei da cama assim, mas ontem eu fui muito improdutiva. Mas isso não constava no meu planejamento. Então, mas ainda assim, a gente precisa do planejamento. Por quê? Porque se não fosse meu planejamento, eu seria menos produtiva, ou seja, eu ficaria pior do que eu estive ontem. Então, eu teria deixado muitas demandas para lá e eu teria ido e só ficado de acordo com aquele meu desejo momentâneo de estar doente e ver se melhora de alguma forma. Não sei se isso ficou claro, mas quando a gente não planeja antes e a gente decide naquele momento, a nossa tendência a ter escolhas piores é muito maior. Então, se eu não tivesse o meu planejamento, eu provavelmente teria deixado passar mais coisas do que eu já deixei por estar doente. Deu pra entender? Então, assim, ontem eu fiz menos do que o que eu deveria. Mas se eu não tivesse o meu planejamento do meu dia, eu teria feito ainda menos do que o que eu fiz. Por quê? Porque o meu planejamento, ele me guia ao longo do meu dia. Mesmo que eu esteja passando mal, ele vai me orientar ao que eu devo e ao que eu não devo fazer. Então, existem coisas que eu vou fazer para procrastinar. O meu planejamento não vai me deixar fazer essas coisas para procrastinar. Antes, ele vai me levar para o lugar certo. Tô com um pouquinho de dificuldade de respirar, vocês estão percebendo? Então, a gente precisa desse cronograma, a gente precisa da rotina pra gente viver bem. Se a gente não tem horário para fazer as coisas, se a gente não tem um planejamento, as coisas não vão funcionar. Por que que a nossa manhã funciona muito melhor do que a nossa parte da noite? Ou o nosso cronograma do dia do trabalho funciona muito melhor do que o nosso tempo livre? Porque muitas vezes a gente não consegue otimizar esse nosso tempo fora do trabalho. Porque nós não temos um cronograma para estes horários e nós precisamos de um cronograma. Então, como começar a fazer esse cronograma? Como começar a estruturar esta rotina? A primeira coisa é separar as suas tarefas. Então, tenha clareza de tudo que você quer fazer, sempre tomando cuidado de se lembrar que você não é super poderoso, que você precisa de descanso, que você não consegue fazer as coisas na velocidade 2.0, que a vida real ela é mais lenta do que o que se passa na nossa cabeça, ainda mais nesse mundo agitado que nós vivemos. Então, mas separe tudo que você quer fazer, sabe? Tudo que você
tem o sonho, o plano de fazer. Então escreva, eu sempre falo para escrever. Faça isso. Eu tenho um vídeo que eu explico exatamente como usar a técnica Get Things Done, que você consegue se organizar na lista de tarefas com isso. Mas enfim, separe. Se você quer fazer academia, se você quer aprender um idioma novo, o que você quiser fazer, anote tudo isso, separando, separe, tire da sua cabeça e coloque num papel, coloque num aplicativo. Depois disso, você vai começar a se estruturar, a ver o tempo que é livre na sua agenda e no seu dia, e o que você pode encaixar em cada momento. Então, estipule horário para cada coisa. você quer aprender algum idioma novo? Estipule o horário na sua agenda. Porque não adianta querer, você tem que ter um plano de ação, o horário que você vai agir para que aquilo aconteça e a forma que você quer que aquilo aconteça. Diante disso, diante do que você pensou que você quer fazer, crie o horário, não é crie horário, mas estabeleça o horário que você vai executar aquele comportamento, que você vai executar aquela atividade que você quer. Então, você quer malhar? Tudo bem, você precisa de um horário para isso. Então, decida o horário que você vai e vá, sabe? Essa é a outra parte, que a gente trata em outro vídeo, da sua motivação para agir. E para esse momento de organizar os seus horários, você precisa detalhar muito bem o que você vai fazer. Eu tenho de forma muito detalhada o meu dia, especialmente a minha manhã, sabe? Porque ela tem que funcionar muito quadradinha, porque senão as coisas embolam pro resto do dia. Então, assim, eu tenho muito claro, todos os dias o despertador vai tocar, o abajur vai acender automaticamente, eu vou levantar, aí eu vou acender o quarto, daí eu vou pegar a Bíblia que tá no meu criado, eu vou ler dois capítulos da Bíblia, eu vou orar, e aí eu tenho ali os meus pedidos de oração, as coisas que eu preciso confessar, tudo escrito, e eu vou seguir aquele protocolo, que é um protocolo, mas que eu vou ter um tempo ali com o Senhor. Depois disso eu vou trocar de roupa, eu vou comer meu pré-treino, vou pra academia e parará. Então tudo isso é muito detalhado na minha cabeça, todo passo a passo. Quais são os melhores horários para eu fazer isso? Tudo isso tá muito claro na minha cabeça e isso é muito importante. Então, tenha o que você vai fazer e se organize em cronograma. Eu sei que é chato, muita gente não quer fazer, muita gente acha que saco vai me limitar. Não vai te limitar, porque nós só temos liberdade quando nós fazemos aquilo que nós escolhemos fazer e não aquilo que o nosso desejo momentâneo nos leva a fazer. Existe uma diferença muito grande. Hoje em dia você tem liberdade como fazer o que dá na telha, mas isso não é liberdade. Liberdade é você conseguir cumprir um cronograma, você submeter a sua emoção do momento e cumprir o cronograma que você organizou antes, que você sabe o que é melhor, que você sabe que é o ideal para você fazer naquele momento. Isso é liberdade. Fazer o que quiser, procrastinar, tudo isso, acordar depois do despertador tocar 20 vezes, isso não é liberdade. Isso, na verdade, é estar em uma prisão da preguiça. Nós precisamos nos libertar desses nossos desejos que são tão momentâneos. Por isso que organizar um cronograma é tão importante. Porque quando a gente organiza esse cronograma, a gente tem um bom guia durante o nosso dia, que vai nos orientar durante o nosso dia. Então, estipule horário para o que você quer fazer e tenha horário para tudo. Além disso, é importante você separar o seu dia em blocos de tempo. É muito importante que você tenha um bloco de tempo para suas atividades, porque daí você vai fazer o que precisa ser feito dentro daquele tempo. E à medida que você se organiza, que você acompanha o seu cronograma, você vai começar a ter uma visão mais real de quanto tempo você gasta para cada atividade. E aí, nisso, o que vai acontecer? Você vai começar a se organizar melhor, porque o seu cronograma, ele é adaptável. Então, você pode melhorá-lo daqui a um tempo. Depois de uma semana, você vê o que funcionou, o que não funcionou e você adapta ele à sua realidade. Isso é fundamental. Mas organize seu dia com horário para tudo. E sempre tenha intervalos entre uma tarefa e outra. Eu recomendo muito o método Pomodoro. Eu falo dele em vários outros vídeos. Eu vou deixar para você encontrar alguns vídeos sobre ele aqui, porque eu falo muito, eu sempre explico desse método porque é o meu queridinho. E por fim, tem este modelo de rotina perfeito, o modelo de rotina que você quer alcançar. Pode ser que na verdade, não pode ser. Na primeira semana você não vai alcançar este ideal, nem na segunda, nem na terceira. E aí você vai ajustando esse seu modelo, esse seu cronograma para aquilo que vai funcionando na sua rotina. Parece que eu tô me repetindo, parece que é abstrato isso de o que vai funcionar na sua rotina. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu tenho estudado latim e eu tô estudando latim por conta própria. Os primeiros capítulos foram tranquilos, foram uma bênção, foram suaves.
quando começou as declinações do latim, eu comecei a sofrer muito, porque ficou muito difícil. Então, aquilo que eu estudava em um determinado tempo e com uma determinada facilidade, não foi tão fácil assim. E como eu estudava latim na parte da noite, toda segunda noite eu pegava o livro e eu estudo por conta própria, acho que eu falei isso. Eu estudava à noite, eu comecei a ficar desmotivada por causa da dificuldade que eu vi no latim. É inevitável, né? Quando a gente quer desenvolver uma habilidade, é inevitável que a gente, em algum momento, veja aquela linha, né? Aquela barreira, ou onde ou a gente vai ultrapassar essa barreira e as coisas vão ficar mais fáceis, ou a gente vai parar ali. E eu me deparei com essa barreira. E estar na parte da noite, o latim, funcionou terrivelmente mal para mim. Então, eu precisei adiantar o meu estudo para depois do almoço. Então, eu vi que depois do almoço é muito mais fácil estudar latim depois do almoço, mesmo estando difícil. Não passei da minha barreira ainda, se minha barriga já tá longa, eu tô tendo que escalá-la. Consegui manter mais a frequência estudando depois do almoço, porque eu adiantei um pouco, então eu vi que foi um horário que funcionou melhor pra mim. E tem outras coisas que eu também quero acrescentar à minha rotina, que eu ainda não acrescentei. Por quê? Porque eu preciso me organizar melhor e eu vou aprendendo. Então, a rotina é aquela coisa, né? Quando a gente começa com o básico. Então, comece com o básico. E à medida que você vai melhorando a sua rotina, você vai acrescentando coisas novas nela, coisas que você quer fazer. Por exemplo, quando eu comecei a organizar a minha rotina em 2019, 2020, nunca nessa vida eu pensaria que eu iria querer aprender latim. Nunca na vida eu pensei que eu ia comprar um livro de latim e estudar por conta própria. Já tive vontade de fazer aula, mas estudar por conta própria, não. Então a rotina ela vai se adaptando a gente. A nossa mudança ao longo do tempo também. Por isso que é tão importante você ter esse cronograma, você organizar as atividades que você quer organizar neste cronograma, fazer o que precisa ser feito, mas entender que é algo flexível. E se você quer aprender mais sobre organizar a sua rotina de uma forma mais prática, com mais estratégia, eu tenho o Guia Prático Mente da Rotina, que é justamente um guia prático que te ensina a organizar a sua rotina de forma muito prática para uma vida bendita. Então lá eu dou todas as estratégias para colocar várias coisas na rotina e como se organizar durante o seu dia. E pelo meu método até explico o que é melhor começar organizando, o que é melhor começar fazendo, e aí a gente vai acrescentando as tarefas ao decorrer do tempo. Ele é um guia maravilhoso e eu vou deixar o link dele aqui na descrição se você quiser adquiri-lo. Separe suas tarefas, aquilo que você quer fazer, comece com o básico, mas coloque horário para tudo. Horário para tudo é muito importante. Faça a sua sequenciazinha, sabe? Bem encaixadinho, bem quadradinho. Na vida real não vai ser quadradinho, mas para você olhar para aquilo, precisa ser quadradinho, sabe? Precisa ser muito óbvio, para que na vida real seja o mais próximo possível. Então, detalhe, separe seu dia em blocos de tempo, porque isso facilita muito o seu trabalho, muito as suas demandas, e tenha esse modelo de uma rotina perfeita. Lembrando que você pode modificá-lo de acordo com as suas demandas, de acordo com a sua realidade. Se você vê que algo não funcionou, você consegue olhar o tempo que você gastou. Às vezes você demora mais tempo para fazer uma atividade e você tinha programado fazê-la em um tempo mais curto, e ao mesmo tempo pode ser que você programou uma atividade para fazer o tempo mais longo e ela saiu curtinha, então você vai adaptando isso na sua rotina, no seu cronograma, na sua rotina. Mas é importante que você tenha esse modelo perfeito. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha aqui, porque eu estou dando tudo de mim, literalmente. E deixa o seu comentário aqui de como está a sua rotina, o que você gostaria de acrescentar na sua rotina, que eu quero saber, e quem sabe eu posso te ajudar de alguma forma aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima!